tem os livros que emocionam, que deixam a gente tipo, meu Deus. E aí, mundo! Bem-vindos a este paraíso cósmico. No vídeo de hoje eu vou responder a book tag dos 50%, que é mais ou menos um balanço geral das leituras que eu fiz até agora, os melhores e piores de 2020 até metade do ano. É uma book tag bem famosa até, vários booktubers postam nessa época do ano, né, entre os meses de junho e julho, e lembrando que todos os livros que eu falar vão ter link de compra aqui no box de descrição. Esse primeiro semestre de 2020, apesar, né, de vários problemas que a gente está vivendo no mundo todo, foi bastante promissor para as leituras, eu consegui ler bastante. Eu li 60 livros e eu tinha feito uma meta de ler 60 livros ao longo do ano. Mas eu estabeleci uma meta de ler no mínimo 60 livros e eu li o 60º exatamente no dia 30 de junho, então eu fiquei muito feliz com isso. A primeira perguntinha é: o melhor livro que você leu até agora em 2020? E já começamos com perguntas difíceis, né? Eu tive vários livros favoritos durante esse ano e nesse mês ainda eu vou postar um vídeo falando todos os meus livros favoritos do primeiro semestre de 2020, mas eu acho que a posição de melhor mesmo ficou empatada entre dois livros e o primeiro que eu vou falar é o Flores para Algernon, do Daniel Keyes, que é uma ficção científica narrada de forma epistolar. O livro contém os relatórios de progresso do personagem principal, que é o Charlie. O Charlie tem uma grave deficiência cognitiva, então ele é selecionado para participar de uma cirurgia revolucionária. Essa cirurgia promete que sua inteligência, seu QI, vá aumentando exponencialmente. Então a gente acompanha aí esse processo do Charlie, quando ele vai ficando cada vez mais inteligente, mas mesmo seu QI aumentando, a sua parte emocional não avança. Então é como se ele ainda tivesse as emoções de uma criança. E a partir disso ele começa a contestar tudo, se a inteligência é realmente tão importante assim, também contesta a própria existência, e é uma ficção científica muito mais voltada para o lado humano, para os sentimentos, em vez de ir para a parte científica, para a parte técnica, teórica. Então ele é um dos favoritos desse ano até agora. O outro é inexplicável o quanto eu amei esse livro, que é O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Ele é um livro nacional e tá disponível no Kindle Limited, então depois que esse vídeo acabar, já baixa ele lá pra você ler. E é um romance de formação, a gente acompanha a personagem principal desde que ela tinha 8 anos até ela vir a falecer. E ela conta pra gente, em forma de versos, tudo que ela presencia, tudo que ela vive, tudo que ela sente. E é impossível ler esse livro sem sentir na pele cada coisa que tá ali escrita. É como se a gente estivesse vivenciando realmente aquilo. Então, com certeza, ele tinha que estar aqui nos melhores desse ano. A segunda perguntinha é: a melhor continuação que leu até agora no ano de 2020? E para essa perguntinha eu vou responder Cidade dos Etéreos, do Ransom Riggs, que é o volume 2 da série Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Eu li o primeiro livro lá em 2016 e eu nem sabia que ia ter continuação, né? Eu pensei que simplesmente só ia ter um final aberto. E aí, quando eu tava em 2018, eu acabei vendo esse, aí eu comprei. Eu não sei porque eu demorei tanto pra ler, porque eu realmente amei esse livro. Aqui a gente acompanha o grupo de personagens exatamente onde eles pararam no livro anterior. Gente, como que eu vou explicar esse livro? É uma fantasia meio sombria e que tem como personagem principal e narrador da história o Jacob. O Jacob, desde criança, tem um afeto muito grande, uma relação muito especial com o avô dele, que sempre contou várias histórias para ele. E o Jacob achavam que eram simplesmente histórias, né? Mas acontece que era tudo real que ele contava. Então, quando o Jacob já tá adolescente, o avô dele acaba falecendo, ele decide explorar, né? E tentar descobrir se era verdade ou não aquilo que o avô dele dizia. E aí que ele vai parar nessa ilha e descobrir diversas pessoas que são peculiares. Cada um tem uma coisa especial que tem ou que faz. E assim, eu não sei como eu posso explicar esse livro sem contar tudo, porque é um universo maravilhoso que o autor criou. Eu recomendo muito que quem ainda não conhece essa série dê uma oportunidade. A terceira perguntinha é:
algum lançamento do primeiro semestre de 2020 que você ainda não leu, mas quer muito. E, gente, eu nem sei. Tinha Coraline, né, que era um lançamento que eu tava muito ansiosa, mas eu já li, já comprei, porque, né. Mas outro livro que eu tô querendo bastante também ler, só que ainda não tive a oportunidade de comprar, é Gaiola de Ouro, que é meio que um suspense psicológico em que supostamente a gente vai acompanhar a vingança de uma mulher ao seu marido. Pelo que eu entendi é mais ou menos isso, eu fiquei bem curiosa, mas ainda não tive a oportunidade de ler. O próximo item é o livro mais aguardado do segundo semestre. Gente, esse eu sei especificamente os 2 livros que são. Mallory, que é a continuação de Caixa de Pássaros, que é aquele livro meio de suspense, meio de terror, em que as pessoas começam a morrer, se olham pra alguma coisa que a gente nem sabe o que é, tipo, a gente começa a ter medo e nem sabe do que tem medo. Teve filme, foi o maior sucesso, então eu tô bem ansiosa pra saber a continuação. Esse já tá na pré-venda e a mão de comprar chega a tremer. O outro ainda não tenho certeza, mas, ao que aparenta, ele vai ser traduzido nesse segundo semestre, que é Muse of Nightmare, que é a continuação de Um Estranho Sonhador. Um Estranho Sonhador é um livro de fantasia incrível que tá disponível no Kindle Unlimited. E conta mais ou menos a história do Laszlo, que desde criança era fascinado com histórias e livros. Ele teve uma infância meio difícil e ele criou esse vício, uma certa paixão por uma cidade, que é uma cidade onde existe várias coisas mágicas, mas ele não tem certeza se existe, né? Virou meio que um mito, né? Ninguém mais acreditava que aquela cidade realmente existia. Então ele procurava como comprovar a existência dessa cidade, e isso é só o começo do livro. Gente, acontece tanta coisa, é muito bom. O quinto item é o livro que mais te decepcionou esse ano. E teve alguns, hein? Alice, O Casal que Mora ao Lado. Mas assim, o que me decepcionou não é que o livro seja ruim, é que eu estava com uma expectativa mais alta e o livro não correspondeu. Então, para essa perguntinha eu vou responder com Verity, da Colleen Hoover. Porque a Colleen Hoover é uma autora excepcional, eu amo os livros dela e esse era o primeiro suspense psicológico que ela escreveu. Então, tava várias pessoas comentando, muita gente falando bem, então eu tava com uma expectativa bem alta e assim, o livro foi bom, mas não foi tudo aquilo que eu tava esperando. A Colleen Hoover tem livros melhores, existem livros de suspense melhores e eu achei um final um pouco incompleto. Parece que ficou faltando algumas informações. Por isso ele acabou sendo a minha decepção, né? Porque eu tava esperando uma coisa muito maior. Mas óbvio que o livro não é ruim. O item 6 é o livro que mais te surpreendeu esse ano. E vamos de Colleen Hoover de novo, gente? Um Caso Perdido da Colleen Hoover me surpreendeu de um jeito. Engraçado que a Colleen Hoover tá no surpresa e na decepção, né? Mas enfim, eu juro, eu não dava nada por esse livro, pra mim ia ser só mais algum que eu não ia gostar, mas, gente, eu amei. Eu só li porque tá disponível no Kindle Unlimited, mas eu até tive que comprar o físico porque é surpreendente, meu Deus do céu. Aqui a gente conhece a Sky, que mora com a sua mãe adotiva e tem uns costumes meio estranhos, né? Ela sempre estudou em casa, não tem TV, não tem celular. E ela e a melhor amiga dela convencem a mãe adotiva dela a estudar o último ano numa escola em vez de ir em casa. E é a partir daí que a vida dela muda totalmente. Ela acaba conhecendo o Holder, que é um menino meio agressivo, meio recluso, e eles já percebem que eles têm alguma conexão. Vai despertar nela sentimentos que ela não conhecia, vai fazer que ela desenterre lembranças da memória dela, traga a verdade à tona. Parece uma sinopse de um romance clichê, qualquer coisa assim, mas não é, eu juro. Por isso que eu fiquei tão surpresa com esse livro. Ele tem temas pesados, então pode ser gatilho para algumas pessoas. A 7ª pergunta é: novo autor favorito, que lançou seu primeiro livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente? E teve vários autores que eu amei conhecer, teve vários autores que eu amei ler mais, mas assim, eu acho que o que eu mais gostei, que eu mais tô querendo ler outros livros, é o David Levitan. Ele escreve principalmente romances adolescentes com protagonistas LGBT, mas que são cheios de filosofia, de reflexão, de autoconhecimento, que é muito bom. A pergunta 8 é a sua quedinha por personagem fictício mais recente. E olha, gente, eu não tava lembrando de nenhum. Aí eu vasculhei, eu olhei meus livros lidos, olhei os personagens de cada livro e sinceramente eu acho que não tem nenhum. Sei lá, teve vários livros com várias pessoas diferentes, mas eu acho que não teve nenhuma porque eu tive algum interesse. Então essa pergunta vai ter que ficar sem resposta mesmo. A 9ª perguntinha é seu personagem favorito mais recente. E é a Maria Carmen do livro Se Deus Me Chamar Não Vou,
da autora Mariana Salomão Carrara. Ai, gente, que menina carismática, que menina fofa, inteligente. Ela tem 11 anos, sofre de obesidade e ela que narra a história pra gente. Ela conta um período ali de quando ela tinha 11 aos 12 anos, falando simplesmente dos problemas que ela tem que enfrentar, né, na escola, na família. E é impossível terminar o livro sem sentir uma vontade imensa de abraçar ela. É nacional, tá disponível no Kindle Unlimited e tem menos de 200 páginas, então sério, dá uma chance pra esse livro. A 10ª perguntinha é, um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre? Gente, vocês acreditam que eu nunca chorei com nenhum livro? Tipo, nunca derramei nenhuma lágrima, nunca nem senti vontade de chorar. Mas claro que tem os livros que emocionam, que deixam a gente tipo, meu Deus. Então vou falar aqui 3 deles, que foram Flores para Algernon, que eu já comentei aqui. Você Tem a Vida Inteira, do Lucas Rocha, um livro que conta a história de 3 personagens LGBT e como que eles vão lidar com certas situações, certos problemas. E Dois Garotos Se Beijando, do David Levitan, que tem vários personagens com várias realidades diferentes, problemas diferentes e que a gente vai acompanhar todos eles ao mesmo tempo. Mas basicamente assim, um livro que mostra a relação familiar, pai com filho, mãe com filho, irmãos, é inevitável não me colocar no lugar, sabe? Pensar nos meus pais, nos meus irmãos, então sempre acaba tocando bastante no meu coração nesses momentos. O 11º item é um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Vários livros me deixaram feliz, mas 2 foram principais, eu acho. Dois Garotos Se Beijando por conta do final, que a gente fica com aquele sentimento de eles conseguiram, todos eles conseguiram, sabe? É muito fofinho o final, mesmo com vários acontecimentos, várias situações ao longo da história. E também Nimona, uma HQ da Noelle Stevenson, em que a gente acompanha uma metamorfa que quer ser ajudante de um vilão. E a amizade que esses dois formam é muito fofinho de se ler, por isso que eu fiquei feliz lendo. O item 12 é melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora em 2020. Eu assisti algumas adaptações como PS Ainda Amo Você, Cujo e 7 Minutos Depois da Meia-Noite, mas eu ainda não li esse livro, então eu não posso avaliar se a adaptação tá boa ou não, comparando com a história oficial. Mas um filme que eu assisti esse ano e que eu li o livro também esse ano é Todo Dia, do autor David Levitan. O livro conta a história do só A, que é um ser que acorda em um corpo diferente a cada dia. Ele meio que toma o lugar da pessoa daquele corpo durante esse dia e ele nunca volta a ser a mesma pessoa, nunca uma pessoa de uma idade diferente da dele e sempre é uma pessoa de alguma região próxima ali de onde ele tá, nunca é alguém de um lugar muito distante. É assim desde que ele se lembra, então ele meio que vive a vida dos outros. Ele tenta passar ali o dia como sendo outra pessoa sem deixar rastros, sem deixar marcas, pra pessoa não perceber que ele esteve ali. Até que um dia ele acorda no corpo do Justin, que é o namorado da Rhiannon, e ele acaba se apaixonando por ela. E nos dias consecutivos, mesmo ele estando em outro lugar, no corpo de outra pessoa, ele tenta de algum jeito ver ela. Quer tentar contar pra ela isso. Mas o livro não foca tanto nesse romance entre os dois, ele foca mais na reflexão, no sentimento, né, nessa condição do A. Já no filme, a gente tem mais a visão da Rhiannon, que é como se fosse o livro 2, né, que se chama Outro Dia, que é exatamente os mesmos acontecimentos, mas na visão dela. Então tem bastante foco no relacionamento dela com esse namorado, né, que é meio tóxico, com os amigos dela, com a família, e óbvio que é mais voltado pro romance em vez dessas questões reflexivas. Mas mesmo assim eu gostei muito do filme, achei que retratou muito bem, e é muito legal como a Rhiannon associa o relacionamento que ela tem com o A, que é uma pessoa que muda todo dia, com o relacionamento dos pais dela. Então eu também recomendo bastante tanto o livro quanto o filme pra vocês. O livro é um dos meus favoritos e é óbvio que ele está num patamar acima que o do filme. 13. Sua resenha favorita desse semestre, escrita ou em vídeo. E acontece, gente, que acaba que eu não faço muita resenha. Eu sempre meio que faço uma mini resenha dos livros em que eu falo nos vídeos, explicando um pouquinho da sinopse, do que eu achei e tal. Mas uma resenha mesmo mais completa, eu só fiz a de Verity, que foi uma que eu gostei bastante de fazer. Eu acabo achando que uma resenha não é um conteúdo que vocês queiram tanto ver, então por isso eu evito de fazer. Não sei. Mas se vocês quiserem resenha de algum livro específico, pode comentar aqui que eu trago. O 14º item é o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. E, gente, Coraline do Neil Gaiman, sem dúvidas. O livro é um pouquinho menor do que eu estava imaginando, mas ele é incrível de lindo. Além das ilustrações da capa e da contracapa, tem ilustrações todo início de capítulo. Deixa eu mostrar, peraí.
O capítulo começa assim, aí tem uma frase, aí tem a ilustração e tem uma ilustraçãozinha aqui no começo também. Tem uma fitinha, tem um corte colorido, então essa é a edição mais linda que eu comprei nesse semestre. Não sei porquê, mas na minha cabeça tá como se todo mundo já conhecesse a história de Coraline. Mas vou falar um pouquinho para quem não conhece. Coraline com seus pais se mudou para uma casa nova, que na verdade é uma casa bem grande, dividida em vários apartamentos. Ela tá no período de férias, então ela tá com bastante tédio, não acha nada para fazer, já explorou tudo que tinha para explorar, até que ela encontra uma porta meio secreta. E quando ela pede para a mãe dela abrir, ela vê que simplesmente tem uma parede de tijolos lá, só isso. Mas de noite parece que aquela porta tá chamando por ela, ela acaba indo até essa porta de novo e quando ela abre não tem mais aquela parede, tem um corredor escuro por onde ela passa. E quando ela chega do outro lado, tem simplesmente a mesma casa dela, só que tudo parece mais colorido, mais legal. E tem também outros pais que parecem ser super mais legais, mais atenciosos, mas que têm olhos de botão, assim. Então é um livrinho de fantasia sombria, com terror, é bem legal. E tem um filme incrível que foi feito todo em stop motion, que assim é um dos melhores filmes da minha infância toda. E a última perguntinha é: quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? E muitos, muitos. Não dá nem pra falar aqui, são vários mesmo. Mas eu vou colocar 2 livrinhos que são assim os que eu mais tô querendo ler. Stowe, da Giovanna Vaccaro, que é um livro nacional de suspense com elementos físicos. Tem um assassino em série nessa cidade, mas aparentemente ninguém consegue se lembrar das vítimas. Então eu tô bem ansiosa pra ler. E também As 7 Mortes de Evelyn Hardcastle, que eu recebi pela Tag ano passado, que é outro livro de suspense com um toque de ficção científica. Aqui uma família tá dando uma festa nessa mansão e a filha mais nova, a Evelyn, é assassinada. E esse dia do assassinato se repete até que o assassino seja encontrado. Então uma pessoa acorda como um convidado diferente todo dia e tem que descobrir quem é o assassino para esse ciclo acabar. Então vocês podem ver, tudo que mistura ficção científica com suspense eu já quero. Foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal, de seguir o Instagram do canal também, que é @paraíso_cósmico. E se vocês quiserem comprar qualquer livro que eu citei ou qualquer outro livro, peço que vocês, por favor, comprem com o meu link, que vai estar aqui na descrição. Vocês não pagam nada mais por isso e me ajudam bastante. E até o próximo vídeo.